Olá, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria mais uma vez estarmos aqui para juntos cultuarmos ao Senhor. Eu penso que esse tempo de isolamento aqui no templo talvez esteja encerrando. Nós vamos ainda conversar com os oficiais da igreja para ver se a gente, no entendimento da liderança, a gente já possa começar os nossos cultos presencialmente. Mas, como eu disse, nós vamos conversar primeiro e depois daremos todas as orientações para que possamos então começar a nos reunir aqui no nosso templo para louvar o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, eu quero te convidar mais uma vez nesta noite, que você abra o seu coração, que você abra a sua mente, que você se derrame na presença do Senhor, que esse momento seja um momento especial na sua vida, momento de contrição, de adoração, de louvor, de comunhão com o Senhor, de busca da face do nosso Deus, e que, buscando a face do Senhor, Ele se revele a ti, Ele se revele a nós, e a nossa semana então seja repleta da palavra do Senhor. Vamos então começar mais uma vez orando ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe, pedindo que Ele abençoe a sua vida. Espero que todos estejam bem, que todos estejam protegidos e que a graça do Senhor continue na sua vida, em nome de Jesus. Então nós vamos orar. Feche os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver, e adore ao Senhor conosco, e ore ao Senhor conosco. Senhor Jesus, aqui estamos, Pai, aqui estamos, Jesus, diante da Tua presença, diante da presença do Deus Todo-Poderoso, diante da presença do Espírito Santo, a quem nós rogamos que venha nos abençoar com a Sua presença, venha conduzir este culto, venha iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para o entendimento da palavra, e o Teu Espírito que intercede por nós, possa estar intercedendo junto ao Pai, por cada família, por cada casa, por cada irmão, irmã, que o Espírito Santo esteja visitando cada lar. Nós pedimos a Tua ajuda, Pai, a Tua proteção, que o Senhor conduza este culto, que o Senhor nos leve a uma adoração verdadeira, a uma adoração espiritual, a uma adoração racional, que a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo e a nossa alma, unidos, estejam ligados no trono do Senhor, e que essa noite seja marcada pelo Teu Espírito Santo em nós, uma noite de adoração verdadeira ao Deus Todo-Poderoso. Rogamos-Te por cada irmão, Pai, por cada um de nós que aqui estamos, cada um de nós que aqui estamos, Pai. Oramos pelo Rafael, oramos pela Joyce, oramos pela Maria Eduarda, pelo Felipe, pelo Lucas, pela minha vida. Que o Senhor nos use para a glória do Teu santo nome. Assim nós rogamos a Ti, no precioso nome de Jesus. Amém. Nós vamos então cantar ao Senhor nesse momento.
tudo novo se fez, e no centro do meu coração só há um rei, e no poder de sua ressurreição eu vou viver, e na sua dor eu vou me envolver. Trago em mim as marcas da sua graça, e não há outra verdade que me satisfaça. Eu sigo até que nada mais importe, até que nada mais importe. Eu vou me entregar e te buscar, até que nada mais importe. Meu maior querer é te conhecer, até que nada mais importe. Pra mim tinha valor, pra me agarrar aos braços do meu Senhor. Já não sou quem era, tudo novo se fez, e no centro do meu coração só há um rei, e no poder de sua ressurreição eu vou viver, e na sua dor eu vou me envolver. Trago em mim as marcas da sua graça, e não há outra verdade que me satisfaça. Eu sigo até que nada mais importe. Eu vou me entregar e te buscar, até que nada mais importe, até que nada mais importe. Meu maior querer é te conhecer, até que nada mais importe. Senhor Jesus, tu és a minha vida, tu dominas sobre tudo, és Senhor e Rei. Amo a ti, Senhor Jesus, tu és a minha vida, tu dominas sobre tudo, és Senhor e Rei. Vou te adorar ante o teu altar e afirmar tua importância para mim. Sem ti
Senhor Jesus, tu és a minha vida, tu dominas sobre tudo, és Senhor e Rei. Vou te adorar ante o teu altar e afirmar tua importância para mim. Sem ti não posso viver. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao teu nome. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao teu nome. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao teu nome. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao teu nome. Seja a honra e o domínio só a ti. Seja a honra e o domínio a Jesus. Só a Jesus. Só a Jesus. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, o perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor, creio em ti,
as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Teu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Amém. Senhor, recebe os nossos louvores, Pai, e ajuda-nos a ter essa certeza no nosso coração, em meio a tantas coisas que nos desanimam, principalmente durante essa quarentena, tantas coisas que passam pela nossa mente e nos fazem desanimar de muitas vezes ler a palavra e orar ao Senhor, ou simplesmente de fazer as atividades do dia a dia em casa. Nós precisamos entender e ter no nosso coração a certeza que o Senhor está conosco, que nós temos um motivo para viver, nós temos um motivo para cada dia nos levantarmos e continuarmos firmes e fortes e com amor, fazendo todas as coisas. E então eu peço ao Senhor, Pai, a começar em mim, o Senhor possa colocar em nós essa certeza no nosso coração. Sabe que o Senhor morreu na cruz por nós e que existe um amor que nos faz levantar todos os dias de manhã e nos faz viver com força e com dedicação. Tudo pelo Senhor, para o Senhor. Nós cremos na Tua obra de salvação, Pai. Que essa afirmação esteja na nossa mente. Nós cremos, nós acreditamos sim que existe um Deus, que existe um amor que vence tudo e todas as coisas, e que nós precisamos viver para Ele. E é para o Senhor, Pai. É para o Senhor que nós precisamos viver. Todos os dias, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos escolhido a cada domingo canções que de fato exaltem, glorifiquem o nome do Senhor. São canções inspiradas por Deus que nos levam a refletir sobre o Senhor, sobre a nossa vida. E eu queria muito que você, a cada domingo, prestasse bastante atenção nas letras. Talvez você não conheça algumas delas, mas as letras dessas canções nos abençoam profundamente. Nos levam a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam.
De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Até aqui, vamos orar. Pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Espírito Santo, que se moveu há 2000 anos atrás, nesta cela aonde se encontravam Paulo e Silas, esse mesmo Espírito venha falar conosco, ministrar o coração da tua igreja, a tua palavra. Assim eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, lendo esse texto esta semana, pensando em o que falar, orando ao Senhor, pedindo discernimento, pedindo orientação, me lembrando daquilo que falamos na semana passada, falando da fé em tempos de crise. Veio um tema na minha mente, um tema parecido com este da semana passada, mas trocando a palavra fé pela palavra adoração. Adoração em tempo de crise. Adoração em momentos de dificuldade, como nós estamos vivendo nesses dias, como nós sempre vivemos, mas nesses dias têm sido piores. E quando eu vejo para o texto que lemos, se você conhece o contexto é quando Paulo chega à cidade de Filipos, na Macedônia, orientado pelo Espírito Santo para que ele fosse para lá. E ele então, ao chegando lá, o Senhor o usa para a salvação de vidas. Ele encontra-se com algumas mulheres, e o texto dá destaque a uma pessoa chamada Lídia, e ela se converte ao Senhor quando se encontra com o apóstolo Paulo prega o evangelho a esta mulher, e ela então é convertida, e muito possivelmente a sua casa se tornou um ponto de pregação, um lugar onde a igreja se reunia ali em Filipos. Paulo continua naquele lugar e de repente ele tem um encontro com uma jovem, que o texto vai dizer que ela era uma adivinhadora, ela era usada por Satanás e ela dava lucro aos seus senhores, porque ela adivinhava as coisas, movida pelo diabo. E ela então, quando ela vê Paulo e ela vê Silas, porque Paulo e Silas estavam juntos ali, a Bíblia vai dizer para nós que quando Paulo passava, quando Silas passava, ela começava a dizer que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo, que eles estavam ali para pregar a palavra de salvação. E Paulo, cheio de discernimento do Espírito Santo, ele percebe que quem estava por trás daquela moça, daquela mulher, era Satanás. E ele então, se você for olhar comigo no versículo 16, melhor dizendo, no versículo 18 do capítulo 16, Lucas vai dizer o seguinte: isso se repetiu por muitos dias. Isso que aquela mulher tentando levar Paulo e Silas a uma situação difícil. Então, Lucas vai dizer que isso se repetiu por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, Paulo se indignou com toda aquela situação, e ele volta-se e diz ao Espírito que estava naquela mulher: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu daquela mulher.
E com este ato, com este evento que ocorreu ali naquela cidade, o apóstolo Paulo, junto com Silas, eles são presos porque os donos daquela moça viram a sua fonte de lucro secar, porque a partir daquele momento aquela jovem não adivinhava mais, ela já estava livre da ação do diabo sobre a sua vida. E Paulo e Silas eles são, se você ver comigo, o versículo 22 vai dizer o seguinte: então a multidão se levantou unida contra eles, contra Paulo e Silas, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes de Paulo e Silas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe derem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Esse é o contexto desse versículo 25 que lemos, quando Paulo e Silas estão então presos, e ali acontece aquele fenômeno, aquele terremoto, que as cadeias então são quebradas, as cadeias do apóstolo Paulo e de Silas são quebradas, eles se tornam livres, as cadeias que foram lhes atadas aos pés, e todos os outros presos também também foram livres, e as portas das prisões, as portas das celas foram abertas pela ação do Espírito Santo de Deus na vida daquele momento que aqueles homens se encontravam. E você pode ver, queridos, que não é um momento fácil na vida de Paulo e Silas. É um momento de extrema dificuldade. É um momento de extrema luta, extrema crise. Aqueles homens, eles são açoitados. E o texto vai dizer que eles foram muito açoitados. Que eles passaram por momentos de açoites com varas. Ou seja, tiraram as suas roupas e eles foram então atacados com varas pelos homens daquela cidade. E não satisfeitos com isto, eles então lançam Paulo e Silas naquela prisão. E eu fico então pensando, irmãos e irmãs, nessa situação. Como se encontravam Paulo e Silas naquele momento? Depois de serem surrados, depois de terem o seu corpo totalmente lanhados pelas varas, muito provavelmente muito feridos, ensanguentados, sofrendo com a dor, sofrendo com a violência daqueles homens, e eles ainda são lançados na prisão, e o carcereiro recebe a ordem de guardá-los no mais interior daquela prisão, para que não tivesse nenhuma chance de que eles pudessem ser soltos ou fugissem. E o texto, irmãos, vai dizer para nós, o texto que lemos, que à meia-noite, aqueles homens que estavam daquele jeito, talvez numa escuridão, talvez com pouca luz dentro daquela cela fria, eles cantam e louvam ao Senhor. Naquele momento de dor, naquele momento de aflição, naquele momento de sofrimento intenso, porque eles estavam sofrendo, porque eles haviam apanhado, estavam sentindo dores por causa dos açoites, mas ao invés de murmurar, ao invés de reclamar,
ao invés de questionar Deus, porque Deus foi quem os levou para lá, foi quem os direcionou para aquela cidade, e eles não questionaram a Deus por causa disso, mas o texto vai dizer para nós que à meia-noite Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus, expressando então a sua adoração, expressando a sua gratidão ao Senhor, o seu louvor ao Senhor. E eu vejo aqui então um momento de crise, um momento de dificuldade extrema, um momento que teriam todos os motivos para não adorarem, teriam todos os motivos para não louvarem, teriam todos os motivos para não cultuarem a Deus, mas aqueles homens, ao contrário, eles não levaram em conta as dores, os açoites, o lugar onde eles estavam, a hora, porque o texto vai dizer que à meia-noite, já era tarde, e eles então começam a cantar e louvar ao Senhor, e então acontece esse fenômeno que sobreveio um terremoto grande, sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram, e as correntes de todas as pessoas se soltaram. E o interessante é que o texto vai dizer, Lucas vai afirmar para nós, que enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus, os outros presos escutavam. O texto vai dizer isso, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então eu posso imaginar ali Paulo e Silas dentro daquela prisão, fazendo um culto ao Senhor, cantando ao Senhor, porque o texto vai dizer que eles cantavam louvores ao Senhor e oravam. Era um momento de culto, era um momento de adoração, era um momento de louvor, que aqueles homens então estavam dedicando a Deus naquele momento tão difícil, naquele momento de crise em que eles enfrentavam. Eles estavam alegres, porque eles tinham o Senhor como seu Deus. E então, pensando em nós, amados irmãos e amigos, pensando em nós, como nós pensamos na semana passada acerca da fé, a fé em momentos de crise, eu quero pensar com você nesta noite, na sua adoração, na minha adoração, quando também vivemos em momentos de crise. Na verdade, uma coisa está ligada à outra. A fé te leva a adorar. A fé que você possui, se você possui a fé verdadeira em Deus, se você possui uma fé genuína, como eu disse na semana passada, uma fé que veio através do toque, uma fé que veio através do encontro com o Senhor Jesus, essa fé então, ela se transforma em adoração, ela se transforma em oração, e você então está apto, está preparado, está cheio de alegria, mesmo em momentos de dor, de tristeza, de crise intensos, você consegue louvar, você consegue adorar, você consegue tirar os olhos das circunstâncias, e você consegue colocar os seus olhos no Senhor em louvor e adoração. E nós cantamos aqui uma canção que diz o seguinte: até que nada mais importe, até que nada mais importe, eu vou me entregar e te buscar, até que nada mais importe. Na verdade, irmãos e irmãs, esse cântico foi escolhido por causa da mensagem, porque para aqueles homens, Paulo e Silas, nada mais importava. Eles não estavam preocupados com mais nada, eles não estavam preocupados com a sua vida, eles não estavam preocupados com as outras pessoas, eles não estavam preocupados com o que poderia acontecer com eles, nada mais importava. E o texto, a canção diz o seguinte: eu vou me entregar e te buscar, até que nada mais importa.
Então a adoração em tempo de crise, ela vem quando você se entrega e busca o Senhor. Quando você consegue se entregar e você consegue buscar a Deus. E quando você busca a Deus, Deus se revela a você. E quando Deus se revela a você, é impossível que nós fiquemos do mesmo jeito. É impossível não adorarmos, é impossível não louvarmos. Porque nada mais importa para nós. Nada mais tem sentido para nós que não seja adorar, louvar e viver para Deus, e buscar ao Senhor, e entregar-se ao Senhor. Ainda tem uma outra estrofe desta canção que diz o seguinte: até que nada mais importe, o meu maior querer é te conhecer, até que nada mais importe. Então o autor desta bela canção, ele vai dizer, olha, até que nada mais importe, eu vou me entregar e te buscar. Até que nada mais importe, o meu maior querer, o meu maior desejo é te conhecer. A adoração, irmãos, em momentos de crise, a adoração em momentos de dificuldades, a adoração em momentos de luto, a adoração em momentos de enfermidades, quando você consegue expressar o seu louvor, a sua gratidão a Deus, e dos seus lábios você consegue então adorar, não somente em canções, mas você consegue adorar, você consegue louvar a Deus com a sua vida, com a sua existência. Toda a sua vida é uma vida de adoração ao Senhor. É porque o seu maior querer, que é conhecer a Deus, se o seu maior querer for conhecer a Deus, e você então tiver esta experiência de conhecer ao Senhor na profundidade, de conhecer ao Senhor na comunhão íntima com Ele, porque esses homens, Paulo e Silas, eles tinham esta comunhão, eles já tinham experimentado esse conhecer não de palavras, esse conhecer não de ouvir, mas o conhecer, mas o conhecer de estar junto, de estar perto, o conhecer de ter comunhão íntima com o Senhor. E eu gostaria de desafiar a você a ter esse desejo, que nós venhamos a ter essa experiência de olharmos para a nossa vida e podermos dizer para Deus, como nós cantamos, olha, nada mais importa, o que importa é me entregar e te buscar, o que importa é que eu quero te conhecer. E quando nós buscamos, Deus se revela. Quando nós buscamos, Deus se deixa achar. É isso que o Senhor deseja de nós. Por isso, Paulo e Silas cantavam, adoravam, louvavam ao Senhor no meio de toda aquela situação, de toda aquela angústia, de todo aquele momento de tristeza, momento de dificuldade. Então, queridos, a verdadeira adoração em momentos de crise, ela é fruto de um coração que vive para a glória de Deus. Ela é fruto de um coração, ela brota de um coração que vive para a glória de Deus. É um coração que verdadeiramente adora, porque também é fruto da comunhão com Deus. E Paulo e Silas estavam ali naquele lugar, um lugar que não tinha ninguém além dos dois. Talvez estivessem alguns outros junto com eles na prisão, ou talvez esses outros presos estavam
em prisões diferentes, mas conseguiam ouvir Paulo e Silas adorando e orando, porque era meia-noite, era silêncio total, só se ouvia a voz de Paulo e Silas. Eles estavam num lugar escondido, eles estavam num lugar secreto, e é nesse lugar secreto que eu e você, que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa adorar a Deus, cultuar ao Senhor, nos momentos de crise. Nós achamos, queridos, que o louvor, a adoração, é apenas e tão somente quando estamos no templo, reunidos e estamos cantando louvores ao Senhor. Esta é uma parte da adoração, mas a adoração é muito mais, a adoração ela é muito mais ampla, ela é muito mais profunda, ela não está restrita a um lugar, ela não está restrita a uma situação. A adoração é um modo de vida que a igreja, que eu e você devemos ter, devemos buscar no Senhor, como Paulo e Silas viviam fora da prisão e viveram dentro da prisão, até que nada mais importa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós nascemos para adorar ao Senhor. Nós ouvimos muitas pessoas, muitos sábios, muitos estudiosos, querendo nos ensinar acerca da vida, para que a vida existe, qual o sentido da vida, para que nós estamos aqui, por que nós estamos aqui. Essas questões são levantadas por filósofos, essas questões são levantadas por religiosos, essas questões são levantadas por cientistas. Por que nós estamos aqui? Qual o sentido da nossa vida? Por que nós fomos criados? Eles não creem na criação, eles creem na evolução. Ou por que nós chegamos até esse ponto na evolução humana? Segundo eles, qual é o nosso objetivo da vida? Qual é o nosso objetivo de vida? Para que nós existimos? Eu quero dizer a você que a palavra de Deus diz para nós que nós fomos feitos, que nós fomos criados para o louvor da glória do nosso Deus. A adoração está intrínseca em nós, e quando nós então temos um encontro com o Senhor, através do Espírito Santo, e nós nascemos de novo, o nosso interior é mudado, o nosso interior é transformado, e nós percebemos então, mais do que ninguém, que nós fomos criados para adoração ao Senhor. Martinho Lutero, o grande reformador alemão do século XVI, em 1529, ele escreveu algo acerca do propósito de Deus. Ele vai dizer o seguinte, que o fim supremo do homem é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Adorar ao Senhor, o fim supremo do homem, o objetivo pelo qual Deus criou o homem, foi para que o homem o adorasse, e em o adorando pudesse alegrar-se nele, gozá-lo para sempre, gozar da presença de Deus. E isso é o que acontece quando nós adoramos ao Senhor, isso é o que acontece quando nós louvamos ao Senhor, com o nosso coração aberto, com a nossa mente ligada no Senhor, quando a nossa adoração é fruto do nosso amor, da nossa comunhão com Ele, do nosso estar próximo. É assim, e assim então nós gozamos da presença de Deus, gozamos daquela experiência tremenda, profunda com o Senhor. Um amigo meu de infância, os seus avós eram cristãos,
E ele nunca foi. Amigo de infância mesmo. E por esses dias, há um mês ou dois atrás, ele pegou o Covid, ele pegou o vírus, e ele falou que ele foi ao médico, o médico mandou ele para casa, medicou e mandou ele para casa, e disse para ele, olha, se você piorar, você volta. E ele falou então, irmãos, que na madrugada daquele dia, ele começou a passar mal em casa, ele começou a faltar o ar, ele começou a sentir falta de ar, e ele viu que ele estava piorando, ele viu que ele poderia morrer, e ele então, dizendo, eu não quero ir para o hospital, eu não quero morrer, e ele então disse para mim, disse para algumas pessoas, que ele então dobra os seus joelhos na sua cama, ele não avisou a sua filha, ele não avisou a sua esposa, ele ali clamou ao Senhor, ele ali buscou o Senhor, e ele fez um voto ao Senhor. Ele disse que se o Senhor o livrasse daquele momento, se o Senhor o livrasse da morte, ele seguiria o Senhor por toda a sua vida. E amados, o milagre aconteceu. Ele falou que ele sentiu a presença de Deus com ele naquele lugar. Um dia ele conversando com a minha mãe, ele perguntou para ela, e minha mãe sempre evangelizando ele, e ele então perguntou, mas como é que é isso? Como é que é você ouvir Deus falar? Como é que pode a gente ouvir Deus falar? Eu não consigo ouvir Deus falar. E minha mãe então disse para ele, olha, você talvez não vai ouvir Deus falar, mas você pode sentir Deus. E naquele dia, irmãos, ele sentiu a presença de Deus na vida dele. E ele então foi falar com a minha mãe, olha, Dorcas, realmente o que você falou estava certo, porque eu senti a presença de Deus ali do meu lado. E ele foi curado, irmãos, e ele agora está indo à igreja, ele entregou a vida dele para Jesus e está caminhando na presença do Altíssimo. Então, quando nós buscamos de verdade ao Senhor, com o nosso coração, em muitos momentos, talvez na maioria dos momentos, são em momentos de crise, como ele buscou, como Paulo e Silas ali estavam orando e cantando, Deus se revela, Deus se mostra, Deus se revela e Deus se mostra, mas você precisa buscá-lo e se entregar e querer conhecê-lo. E você então vai experimentar momentos como esse, momento em que o Senhor vai se revelar a você, você vai sentir a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo então vai mudar você, vai transformar você, e você então será capaz de adorá-lo, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos de dificuldades, mesmo em momentos de angústia, mesmo em momentos de ansiedade. Quantas pessoas estão sofrendo nesse tempo de isolamento? As pessoas já não estão aguentando mais ficarem dentro das suas casas. Muitas estão ficando enfermas da mente, da alma. Outras estão entrando em depressão. Outras estão sofrendo de ansiedade. Não está sendo fácil, queridos, não está sendo fácil para ninguém, mas são nesses momentos que você pode ir para o seu lugar secreto, você pode ir para o seu lugar secreto e adorar a Deus, e louvar ao Senhor, que é digno de toda adoração. Então, esta noite, a palavra que eu quero deixar para você, adoração em tempo de crise. Nada mais importa. Quando você chegar ao nível de dizer nada mais importa, o que eu quero é te conhecer,
o que eu quero é me entregar a Ti, o que eu quero é Te buscar. Você vai então louvar e adorar ao Senhor. Mas isso é um processo na vida cristã, que devemos então almejar e buscar. E eu quero terminar com um texto que todos nós conhecemos, que está lá em Abacuque, no capítulo 3. Abacuque também está sofrendo terrivelmente. Depois você leia Abacuque, ele estava sofrendo terrivelmente, o seu povo estava sofrendo terrivelmente. Ele tem um diálogo com Deus, e naquele diálogo com Deus, Deus mostra para ele então o que vai fazer, e ele então se vê numa situação difícil, mas ele louva ao Senhor, mas ele adora ao Senhor, quando ele entende a palavra do Senhor, quando ele entende os propósitos de Deus. O capítulo 3 então de Abacuque, do profeta Abacuque, ele então vai louvar, vai adorar ao Senhor, ele então vai chegar no final, ele vai chegar ao final, porque ele foi comovido pela palavra do Senhor, ele foi comovido pelo recado de Deus, ele foi comovido pela mensagem do Senhor. Quando você lê o versículo 16, ele diz assim: ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram, ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ele então diz: olha, o meu íntimo foi comovido por aquilo que eu ouvi do Senhor. E ele então vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, diz Abacuque, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Nós hoje não podemos falar como Abacuque. Abacuque está falando do que lhe é peculiar. Ele fala da figueira, ele fala da videira, ele fala da oliveira, ele fala de gados, ele fala de ovelhas, ele fala de aprisco, ele fala de currais. E ele diz: olha, mesmo que tudo isso falte, eu me alegro no Senhor. Hoje você pode substituir isso aqui, porque não é a nossa realidade. O que pode faltar? O que pode faltar para mim e para você? O que vai chegar um momento em que nada mais importa para você? Talvez você diga aqui: olha, mesmo que eu sofra com alguma enfermidade, mesmo que eu perca o meu emprego, mesmo que eu perca o amor da minha mãe, do meu pai, mesmo que eu perca o amor do meu filho e da minha filha, mesmo que a minha esposa me abandone, mesmo que o meu esposo me abandone, mesmo que todos me abandonem, mesmo que eu esteja vivendo em dificuldades extremas, Ele vai dizer: mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Queridos, esses dois textos, o texto de Paulo e Silas em Atos e o texto aqui de Abacuque, mostram para nós que mesmo em momentos de intensa dificuldade, mesmo em momentos de crise, nós devemos, como servos do Senhor, continuar adorando, louvando e confiando nele. Como Abacuque diz para nós aqui:
Mesmo assim, o que você está passando? O que você está enfrentando? O que está faltando para você? O que está talvez te incomodando? Aqui era a figueira não florescesse mais, a videira não desse mais fruto, a oliveira também decepcionasse, não desse fruto, que os campos não produzissem mais mantimentos, os currais não houvesse mais gado nem ovelhas. O que você pode colocar aqui para você, para a sua vida? E você pode então colocar no lugar dessas figuras que Abacuque coloca aqui, você colocar as suas situações, aquilo que você tem vivido, e você então poder, conseguir dizer, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Mesmo nesse momento de crise, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. E ele vai falar: o Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza. É aquele que me fortalece. Então, meu amado, minha amada, no momento de crise, não abandone a sua fé. Em momento de crise, não abandone o seu culto ao Senhor, a sua celebração ao Senhor, a sua adoração ao Senhor. E como ele se revelou àquele meu amigo de infância, ele vai se revelar a mim e a você, nesse momento, nesse lugar de adoração e de louvor, que será a sua vida. Não será num momento só, mas será a sua vida. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, queridos irmãos e irmãs, a adorarmos, a continuarmos a adorar ao Senhor, porque somente Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Eu vou ler mais um texto. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos capítulo 11: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis, inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Paulo então termina no versículo 36 do capítulo 11 de Romanos: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. A ele seja a glória para sempre, amém. Então cultue, louve, adore, em qualquer momento que você esteja vivendo, nos momentos de alegria, nos momentos de regozijo, mas também nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia. Adore, louve ao Senhor em todo o tempo. Adoração em tempo de crise. Não deixe de adorá-lo. Não deixe de querer buscá-lo, de querer conhecê-lo. Que nada mais importe para nós, irmãos. Nós precisamos chegar a esse nível de comunhão, de conhecimento de Deus, a chegar a um momento em que nada mais importa para nós, a não ser conhecer, estar em comunhão com o Senhor. Isso é o que importa, de verdade, para nós. As outras coisas importam sim, mas têm um valor infinitamente menor, porque diante de Deus, nada mais importa, a não ser adorá-lo e gozá-lo para sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que Deus te dê força, que Deus te dê resistência física, mental, espiritual,
Que Deus te fortaleça para que você prossiga, para que você não pare, para que você seja um adorador verdadeiro do Senhor. Que dos seus lábios, da sua vida, saia a verdadeira adoração ao nosso Deus. Amém. Nós vamos louvar então ao Senhor com mais um cântico. É um cântico muito bonito. E eu gostaria que você cantasse conosco esse louvor. Vai aparecer a letra aí embaixo. Cante, mas medite na letra desta canção. Medite na letra desta canção e adore, louve por tudo que o Senhor fez e faz e fará por nós. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus. Que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. De Deus eu sou e Ele é meu, comprou-me com o sangue de Jesus. E o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Medo atroz, esse é o poder de Cristo em mim. Toda minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Amém. Esse é o desejo do nosso Deus. Que nós possamos permanecer
possamos permanecer firmados na palavra e nas promessas do Senhor, até Ele voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja repleta das bênçãos do Senhor, repleta de bênçãos espirituais, repletas de experiências com o Senhor, repletas de momentos de adoração, de louvor, de gratidão. Que esta semana seja assim na sua vida, nas nossas vidas, para a glória do nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor, aquele que é digno, o único que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com esta igreja, a Igreja Congregacional de Paracambi, esteja com todas as igrejas de Cristo em Paracambi, estejam com todas as igrejas espalhadas sobre a face desta terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de adorar, não deixe de cultuar o Senhor, em nome de Jesus.